Olá, olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. O assunto é o seguinte, trata-se de pragas. Quem não está sabendo, quem nunca ouviu falar das pragas do Egito? Acredito que todos aqueles que leem a Bíblia, que conhecem a história de Moisés, né, sabem do que eu estou falando. Das pragas, 7 pragas do Egito, todas enviadas por Deus, naturalmente. Das que eu me lembre, foram rães, gafanhotos, parece, foi sapos, foi, foi uma série de pragas que no momento eu não estou lembrado. Mas quem sabe do que eu estou falando compreende muito bem aquilo que eu estou dizendo, que eu quero dizer, que estou falando nesse momento. Então, essas pragas todas vieram do Todo-Poderoso. Agora, por que o Todo-Poderoso mandou essas pragas? Porque achou bonito, queria se divertir com o povo? Absolutamente. Deus não é Deus de diversão. Deus não é Deus maldoso. De maneira nenhuma. Ele mandou aquilo por causa da desobediência, não de um povo, apesar daquele povo ser desobediente por natureza, há muitos e muitos anos vinha desobedecendo o Senhor Deus, mas desta vez foi o maioral, que era o governador, não, como é? O rei, o faraó do Egito. Então, por causa desse faraó do Egito, que não quis obedecer ao Senhor Deus, quando Moisés chegou na presença dele, enviado por Deus, para que o faraó libertasse os israelitas daquele jugo de escravidão, porque há 400 anos que os israelitas vinham sofrendo sob o jugo do faraó lá no Egito. Também porque vinha sofrendo tudo isso? Por desobediência ao Senhor Deus. Deus tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, várias vezes corrigir aquele povo. Mas o povo sempre querendo se desviar do caminho do bem. O povo nunca ouvia as palavras do Senhor Deus e procurava fazer cada vez mais tudo aquilo que lhe viesse à cabeça, sem respeitar as ordens do Senhor Deus. Foi por isso que eles passaram 400 anos sofrendo sob o jugo de Faraó, lá no Egito. Mas houve uma época em que o clamor daquele povo chegou outra vez ao trono de Deus, e Deus se apiedou deles e mandou um libertador, que foi exatamente Moisés. Moisés chegou, falou com o faraó, fez tudo quanto Deus mandou, e o faraó endurecia o seu coração sem querer soltar o povo. No momento em que ele concordava em soltar aquele povo, Israel, em determinado momento, antes de Israel chegar na Terra Prometida, ele mandava seus exércitos e trazia Israel de volta para a prisão, para a escravidão. Então, por isso que cada vez que Faraó se recusava a soltar o povo de Deus, Deus mandava dizer a ele que ia mandar determinada praga para ele. De forma que foram 7 pragas, e a 7ª foi essa. Se ele não soltasse o povo de Israel, o Israel, aliás, quando fosse meia-noite, um anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos da terra, inclusive o filho de Faraó, que era primogênito e unigênito. Ele não deu ouvidos, não deu ouvidos. Mas mesmo assim, Deus mandou avisar a Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, que matasse um cordeiro, passasse o sangue no limiar das portas, nos umbrais das portas,
que quando o anjo passasse, matando todos os primogênitos, que visse a casa que tivesse aquele sinal de sangue na porta, ele não mataria ninguém, passaria direto. Entendeu? Só o povo de Israel escapou dessa maldição. Foi quando Faraó libertou o povo Israel. Assim mesmo, quando Israel chegou na beira do Mar Vermelho, não tinha para onde ir. Se assustaram, se alarmaram, até o próprio Moisés se alarmou. Porque como é possível? Caímos numa armadilha? Uma armadilha do próprio Deus? Não é possível isso? Então o que aconteceu? E o povo clamando, dizendo, Moisés, nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Para onde iremos? Se atrás vem Faraó, na frente tem esse mar. Para onde nós iremos? Como nos salvaremos dessa? Aí foi que Moisés clamou aos céus. E Deus lhe respondeu, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas com esse teu cajado e terás uma surpresa. Quando Moisés fez isso, o que aconteceu? Sopraram um vento impetuoso de ambos os lados e aquele muro de água subiu, deixando a terra seca para o povo de Israel passar. Foi assim. Quando o povo já estava perto do final, do outro lado do rio, do Mar Vermelho, o Faraó veio atrás deles, de novo com seu exército. Mas acontece que Deus era tão grandioso, tão bom com Israel, que durante a noite ele mandou uma coluna de fogo enorme, tamanho de um edifício de 30 andares, para iluminar a passagem do caminho de Israel e impedir que o faraó alcançasse os seus escolhidos, o seu povo. Entende? Tanto assim que quando Israel passou do outro lado do rio, ficou em terra seca, todos louvaram a Deus, o faraó achou que também poderia passar por ali e se atreveu. Foi quando ele estava no meio do mar, todas as águas começaram a se fechar novamente e matou todos eles. E do outro lado do rio, do mar, Miriam cantou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e toda a multidão acompanhou aquele cântico de vitória. Então, mas para que isso acontecesse, essa liberdade, essa libertação, esse livramento, teve que passar, o povo do Egito teve que passar por 7 pragas enviadas por Deus. Entendeu? Por causa do seu pecado. E que está acontecendo nos dias de hoje, por causa do pecado do povo, pecado coletivo, está acontecendo a mesma coisa. Entende? Esse povo continua rilhando, lutando contra o próprio Deus de Israel. E Deus continua cada vez mais aborrecido com eles. Entendeu? E o que acontece? Acontece que por causa dessa desobediência coletiva, onde todo mundo despreza o Criador, entendeu? Mesmo tendo uma grande parte que obedece a Deus, que procura reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, sem adorar imagem de escultura, sem adorar ídolo, fazendo a vontade, ou procurando fazer a vontade de Deus aqui na Terra, o grande número de pessoas desobedientes é demais. Muito, muito grande. E isso afeta o Senhor Deus, a bondade de Deus. E Deus faz o quê? Manda que um simples vírus tome a frente. E isso me lembra realmente as pragas do Egito. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Uma praga virônica, onde todo mundo está, a grande parte da multidão do povo, aqui não sou do Brasil, nem de Maceió, onde eu vivo, mas
o globo terrestre, toda a Terra, está sofrendo esse ataque epidêmico, essa pandemia virótica. Você acha que, você pode até não concordar comigo, mas existem muitas outras pessoas de renome, renomadas, que concordam comigo e acreditam sim que foi providência divina para que o povo se regenerasse, para que o povo reconhecesse que ele era Deus, que ele é Deus. E não basta essa onda de vírus que está no mundo, assolando a humanidade. Preparem-se, Brasil. Desculpe a interrupção, é que alguém lá fora me chamou e eu tive que interromper minha palestra para ir atender, era a vizinha. Aí, como eu estava dizendo, falando de quê? Da praga, né? Que o Brasil se prepare, porque não é só Maceió, mas o Brasil. Eu não sei se vocês ouviram falar de uma onda de gafanhotos que vem por aí, que está assolando cidades e mais cidades, acabando com os campos. As plantações estão sendo destruídas. São milhares e milhares dessa praga de gafanhotos. E segundo o noticiário, disseram que essa praga está se aproximando do Brasil. Entende? Do Brasil. E o que é que vai acontecer? Se não vier para a cidade, vai para os campos, acabar com as hortaliças, acabar com as plantas, acabar com toda a provisão que a gente possa ter para nossa manutenção. Porque é uma nuvem de gafanhoto, realmente recebeu o bom nome de nuvem, porque até o sol escurece quando essa nuvem de gafanhoto passa. Olha, é tanto gafanhoto, que se esses gafanhotos atacassem pessoas, a humanidade estava perdida. E além desses gafanhotos que vêm por aí, não sei se vai chegar no Brasil, mas o noticiário diz que está se aproximando do Brasil. Existe também na África, uma espécie de abelha assassina. Ainda bem, graças a Deus, que não são abelhas assassinas. E essas abelhas já mataram lá pela África muitas pessoas, porque são enormes, são abelhas quase do tamanho de uma mão, da palma de uma mão. Entende? Mas Deus a conserva bem longe de nós. Assim como também conserva essa onda de praga de gafanhoto que vem por aí. Mesmo assim, diante de tanta coisa, de tanto acontecimento, de tanta praga contra nós humanos aqui na Terra, as pessoas não se conscientizam do grande erro que estão cometendo em afastar-se cada vez mais do Todo-Poderoso. Entende? Não fossem os crentes, não fossem aquelas pessoas que oram uns pelos outros, a coisa seria bem pior. A coisa seria bem pior. Mas graças a Deus, que eu acredito que Deus está controlando tudo, sob o controle de Deus. E vamos pedir aos céus, ao Todo-Poderoso, que desvie essa nuvem de gafanhotos para outra região, ou acabe de vez com ela. Porque, na verdade, passar por esse momento, além da coronavírus, que está assolando o povo, ainda as pessoas passaram por essa onda de gafanhotos ferozes, quando cai numa hortaliça, numa roça, eles destroem toda a plantação, seja lá do que for, em minutos. Em minutos, aquela plantação fica só o talo, porque eles não podem roer, mas acaba com tudo. Entende? Então, é dessa maneira que a gente fica imaginando e pensando nas pragas do Egito de antigamente. Por que razão aconteceu tudo aquilo? Por desobediência da população, por obediência de alguém que queria ser maior do que Deus, que não quis dar ouvidos à palavra de Deus e que continuam errando, pecando
de modo indescritível. As pessoas erram por natureza, as pessoas erram porque gostam de fazer isso e não gostam de cumprir ordens, nem uns dos outros, nem do próprio Deus. E aí está o resultado para esse procedimento, esse proceder do ser humano. Não é possível que as pessoas não pensem que tudo isso está à mão de Deus. Deus só quer o nosso bem. Deus é nosso Pai, nosso Criador. E qual é o pai que não ama seu filho? E todo pai que ama o filho, ele corrige o filho do modo como ele quer e como merece. Vamos pedir a Deus, vamos nos aproximar do Senhor Deus, se desfazer daquela velha criatura e nos cobrir, nos transformar numa nova criatura, como a Bíblia diz. Se estás em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quantas e quantas milhares de pessoas estão por aí vivendo momentos errados, fazendo coisas desagradáveis a Deus, diretamente, como se fosse um desafio, sempre do lado do Satanás, sabendo quais são as obras do diabo e quais são as obras de Deus. Não é possível que isso continue. Nós não somos crianças, nós somos adultos, nós temos o direito de orientar os nossos filhos para que eles sigam um caminho reto, um caminho certo, um caminho de honra e reconhecimento que Deus existe. Só há um único Deus em todo o orbe terrestre a quem devemos adorar, em verdade, em espírito e em verdade. É o Criador, Jeová Deus, Jeová Jireh, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez Salvador, deu sua vida aqui na Terra 2000 anos e 20 atrás, para salvar você, salvar a mim e salvar todo aquele que reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós. Aproxime-se de Jesus, porque se você se aproximar de Jesus, eu tenho certeza que você vai reconhecer o Deus Todo-Poderoso como seu único Deus, que Ele fez lhe dar vida. Ele permite que você continue vivendo até os dias de hoje. Aqui está o recado do Paulo Coroa, pedindo a Deus que os proteja, que nos defenda tanto do vírus como dessa praga de gafanhoto que vem por aí. Que mantenha-se cada vez mais longe de nós, pobres pecadores, pobres humildes humanos que vivemos aqui à mercê de tantas coisas desagradáveis que acontecem na Terra. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos proteja, a nós e aos nossos filhos. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Essa é a nossa versão. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E tem mais, se você gostou da minha palestra, do que eu acabei de falar, no meu vídeo, dê um like, por favor, e faça uma subscrição a mais, para que esse canal continue e eu possa mandar outras mensagens iguais a essa, como eu acabei de mandar para vocês nesse momento. Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.